Raízen e Pão de Açúcar, empresas que estão prestes a falir ou ainda têm uma salvação. Esse é o tema do vídeo de hoje, que é uma continuação de outro vídeo que eu fiz aqui no canal. Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer um pedido a você. Temos várias pessoas que assistem aos vídeos, mas que não seguem o canal. Então, se você puder marcar o botão de inscrição e marcar o sininho, porque assim você vai receber as notificações de todos os vídeos que nós postamos diariamente aqui no canal. E além disso, você pode me acompanhar nas demais redes, @RafaelBismus em todas elas, em que eu tenho produção de conteúdo diária, tanto no Instagram quanto no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, e também temos os podcasts diários comentando as principais notícias do dia. Mas voltando ao vídeo de hoje sobre a situação de Raízen e do Grupo Pão de Açúcar, eu disse na abertura que é uma continuação de um vídeo que eu fiz semanas atrás. Eu vou pedir para o Pedro deixar o link do vídeo aqui para que você possa acessá-lo antes de assistir a esse vídeo, ou pode acessá-lo depois de assistir a esse vídeo, que diz respeito ao número recorde de recuperações judiciais no Brasil no ano de 2025. E ali no vídeo, curiosamente, eu falo que existiam empresas que estavam numa situação financeira complicada, que não estavam em recuperação judicial, mas que provavelmente teriam que passar por uma reestruturação de capital em razão da alavancagem. E veja só, eu acertei nessa previsão e tivemos o anúncio recente das recuperações extrajudiciais de Raízen e do Grupo Pão de Açúcar. E aí você provavelmente vai me perguntar, mas por que aglutinar os dois casos em um vídeo, ou por que não fazer um vídeo isolado para cada empresa? É claro que cada empresa tem as suas particularidades, porém eu não queria aqui descer as minúcias do balanço de cada uma delas, não é esse o intuito do vídeo. Aqui a proposta é de abordar de uma maneira mais abrangente a situação de cada uma delas e mostrar que, na verdade, elas estão numa situação bastante similar, principalmente do contexto de política monetária, ambiente de juros no Brasil, e aí com isso você consegue entender. E se você tiver mais interesse de ir aos detalhes, avaliar as empresas, até se você tiver interesse em investir nessas empresas, enfim, eu já recomendo que você converse com o seu assessor, com o seu consultor, que tome cuidado antes de fazer qualquer tipo de investimento para que não tome nenhuma medida precipitada. E também já advirto que esse vídeo não tem nenhuma conotação de fazer recomendação sobre essas duas empresas. Eu apenas estou fazendo um vídeo com caráter informativo para que você possa refletir um pouco sobre o que está acontecendo com duas importantes companhias do país. Então, vamos começar com a Raízen. A Raízen, que é uma empresa do grupo Cosan, faz parte da holding da Cosan, e que tem a produção de açúcar e de etanol e também tem uma parceria com a Shell e faz a distribuição de combustíveis no Brasil. E em 2021, a Raízen fez o seu IPO e levantou uma quantia bastante expressiva de quase 7 bilhões de reais no IPO. No entanto, naquela época, eu me lembro bem, porque eu cheguei a analisar o prospecto do IPO, a empresa já tinha muita alavancagem financeira, era uma empresa já bastante endividada, tomou crédito barato justamente para investir no etanol segunda geração, tinha grandes planos de investimento no etanol e venda do etanol em âmbito internacional, com aquele movimento de ESG, energia renovável, energia menos poluente. Então, havia, por parte do controlador, um grande interesse em expandir esses negócios. Tinha também a venda do açúcar e tinha a distribuição de combustíveis. No entanto, a empresa se deparou com a tempestade perfeita, houve uma queda do preço do etanol, queda do preço do açúcar, uma perda da atratividade da bandeira ESG, porque houve uma mudança de governo nos Estados Unidos, que também levou a um rompimento com essa postura em relação ao governo anterior, e tudo isso colaborou para que houvesse uma perda da atratividade. E da ótica dos postos de combustíveis, a competição, principalmente com postos clandestinos, postos ligados ao crime organizado, também dificultou muito a situação para os postos da Shell, que são os postos que a Raízen administra aqui no Brasil. E para piorar a situação, a curva de juros, houve todo um aumento da Selic, a curva de juros ficou numa situação bastante adversa para as empresas alavancadas, e com a alta da Selic, esse impacto, principalmente da despesa, linha da despesa financeira, subiu absurdamente e a empresa não conseguia mais gerar caixa para saldar os juros da dívida, e a alavancagem chegou a um determinado momento que agora eu fiz uma análise rápida aqui do balanço, a dívida líquida é de 61 bilhões de reais, então é uma situação bastante delicada para a empresa, que operacionalmente funciona muito bem. Muitos até dirão que seria uma daquelas too big to fail, ou seja, uma empresa muito grande para quebrar, porque tem uma relevância muito grande para a economia brasileira, mas independentemente dessas considerações, fica um grande alerta para empreendedores, empresários em geral,
gestores, até investidores, que sempre tem que tomar cuidado com a alavancagem das empresas, porque o controlador, sem sombra de dúvida, foi muito agressivo na sua estratégia de alavancar a empresa para apostar nos investimentos e provavelmente não pensou num cenário em que enfrentaria dificuldades. Quando você olha como investidor, por mais que essa dívida possa melhorar o custo ponderado do capital, muitas vezes o risco que essa dívida traz, principalmente num país que tem um histórico de juros altos, não compensa a alocação no ativo. Então, fica também uma reflexão para investidores para análise de empresas muito alavancadas que provavelmente vão levar um custo de capital mais baixo, mas que tem uma armadilha. Por isso que muitos investidores, principalmente investidores de valor, são bastante refratários à alocação em empresas muito endividadas, porque existe esse risco de a empresa passar por uma dificuldade, gerar pouco caixa e não conseguir saldar as despesas financeiras. Então, fica esse alerta. Infelizmente, é mais um caso no Brasil em que a empresa não consegue resolver a sua questão de endividamento e a proposta, justamente por ser extrajudicial, traz à mesa os credores financeiros da empresa. Então, a Raizen continua funcionando normalmente, ela já tem passado por um processo de desalavancagem, de venda de ativos, justamente para tentar vender plantas, para que possa levantar capital e aí saldar essas dívidas. Mas, como eu disse, a dívida é muito alta, são 61 bilhões de reais, é uma dívida muito alta, de modo que agora a empresa, no momento em que eu gravo esse vídeo, a empresa ainda negocia com boa parte dos credores financeiros para que eles possam aceitar, e aí isso vai passar, obviamente, por renegociação, tentar alongar a dívida, tentar renegociar a taxa de juros, enfim, isso tudo faz parte da estratégia de renegociação, que não traz aquele estigma tão expressivo da recuperação judicial, que tem maior intervenção judicial, que pode ter um dano reputacional para a empresa muito maior. Nesse momento, a empresa tenta simplesmente trazer esses credores para tentar dilatar prazo, para tentar ganhar um pouco mais de tempo, explicar a situação, mostrar que a empresa é operacional, que ela está funcionando normalmente, mas que ela não tem condições agora de saldar todas as dívidas que ela carrega em seu balanço. Então, essa é a primeira empresa a ser tratada, lembrando que a Raizen faz parte do grupo da Cosan, a Cosan tem outras empresas, também tem a Rumo, tem a Compass, aí tem também agora uma especulação de que a Cosan poderia fazer o IPO da outra empresa para tentar levantar mais capital. Lembrando que a Cosan também teve a participação agora do fundo Perfin e do BTG Pactual, que entraram como acionistas de relevo na empresa. Então, a Raizen também está em todo esse imbróglio da Cosan, que teve o mesmo problema de alavancagem, teve que fazer follow-on, teve que trazer investidores e acabou levando a uma diluição do minoritário e até o controlador também teve sua posição bastante diminuída. Então, esse é o primeiro ponto. Perceba, portanto, que o cenário de juros mais altos no Brasil leva a essa situação de empresas com dificuldade para sanar as despesas financeiras, e esse é um caso, o caso da Raizen, que eu já tinha comentado naquele outro vídeo, mas agora realmente tivemos a confirmação da recuperação extrajudicial buscada pela empresa. E a outra empresa a outra companhia que eu queria tratar nesse vídeo, é o Grupo Pão de Açúcar, o famoso Grupo Pão de Açúcar, varejista, uma rede muito tradicional, mas que ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, perceptivelmente como consumidor, você começa a perceber que houve uma deterioração na gestão das unidades. Você consegue perceber como consumidor que já não é mais o Pão de Açúcar de antigamente. Então, é claro, a empresa também operacionalmente está funcionando muito bem. Aqui eu falo um pouco da minha experiência como consumidor, visitando lojas. Eu faço muito isso também para formar a minha visão como investidor. Eu gosto de me comportar como consumidor para ver como a empresa atende o cliente. E também um caso muito similar à Raizen. Grande endividamento, a empresa já sofreu uma grande correção também na sua capitalização de mercado, mas que agora tem uma dívida líquida muito alta frente ao que gera de caixa e que por isso também traz a negociação os credores para que possa conseguir dilatar prazo, conseguir melhorar a sua situação. A dívida não é tão grande como a dívida da Raizen. A dívida hoje do Grupo Pão de Açúcar, a dívida líquida, está em torno de 6,5 bi de reais e a empresa tem reportado consecutivamente em vários anos prejuízos. Então a operação não tem ido muito bem. Claro, as lojas funcionam normalmente, tem funcionado com entrega dos produtos para os consumidores, tudo de forma regular, porém, da perspectiva de proveitos econômicos,
também não tem conseguido ser lucrativa há alguns anos. Então o Grupo Pão de Açúcar também passa por essa dificuldade. Alguns investidores dizem que há vários ativos no balanço que são mal precificados, que poderiam ser vendidos para conseguir levantar a quantia, sanar a dívida, e aí os mais otimistas diriam que tem ativos ali no balanço que valem muito mais do que a dívida líquida e que, na verdade, existe valor a ser destravado no Grupo Pão de Açúcar do famoso empresário Abílio Diniz, falecido empresário Abílio Diniz, que impulsionou o Grupo Pão de Açúcar. Então, mais uma empresa histórica brasileira, emblemática, assim como a Raízen também eu considero uma empresa emblemática, porque tem todos os postos da Shell, tem um papel importante em energia renováveis, então são dois colossos da economia brasileira que estão em situação delicada e que vão passar por esse processo de recuperação extrajudicial com a renegociação dessas dívidas. E aí, sempre muita atenção para o investidor, eu gosto sempre de extrair lições desses casos concretos, porque muitas vezes na formação universitária, principalmente no modelo norte-americano, que tem um raciocínio mais indutivo, é muito natural que nas business school eles façam esse estudo de caso concreto para extrair lições. Isso é muito usual. Até o Jim Collins também faz muito isso, que é um grande autor do meio corporativo. Então, esses dois casos brasileiros são muito sintomáticos do que acontece no Brasil. Um ciclo de juros que oscila muito, então nós fomos lá para baixo de Selic a 2 na pandemia, de repente sobe rapidamente e bate 15% num curto período de tempo. A empresa se alavancou, tomou muita dívida e de repente se viu numa situação difícil, agora tendo que pagar dívida atrelada à CDI e fica numa situação muito delicada. Então serve de lição para investidores, sempre tomar cuidado com empresas muito alavancadas e agora, para aqueles mais ousados, cabe a investigação, a análise do balanço, analisar o que a empresa tem no seu balanço, como é que estão as operações dessas empresas, para avaliar se realmente vale a pena abrir posição ou não. Eu não estou descendo a esse nível de profundidade, recomendo que você o faça por conta própria, se você tiver conhecimento, ou conversar com um assessor, com o seu consultor, para você analisar se é o caso de ter exposição a essas duas empresas. Aqui eu não opino porque eu realmente não tenho opinião formada sobre os dois casos. Acompanho agora muito mais de longe, principalmente o caso da Raízen, já fui acionista de Cosan, não tenho mais posição a Cosan, então acompanho de longe, mas não sou muito entusiasta dos casos. Então fica aqui a reflexão, mais um histórico aqui de empresas em situação financeira em decorrência de juros altos no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, porque dessa maneira esse vídeo pode ser distribuído para mais pessoas que tenham interesse em assuntos similares aos que são divulgados aqui no canal. E não deixe de me seguir nas demais redes, @RafaelAbismusa em todas elas.